A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Poichot, o Espírito Santo e você. Vivemos na era do Espírito Santo. Jamais seremos capazes de cumprir nossa missão neste mundo com sucesso se não reconhecermos a obra dele, do Espírito Santo. O Antigo Testamento descreve a era durante a qual Deus, o Pai, esteve no primeiro plano da divina obra formativa e criadora. O Pai trabalhou através do Espírito Santo que usou os profetas, sacerdotes e reis de Israel para realizar sua vontade. No entanto, no Antigo Testamento, os profetas falaram sobre a vinda de Jesus Cristo, o Messias, mais de 300 vezes. Com sua chegada, nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, se tornou a figura divina central através da qual Deus falou e realizou sua vontade. Embora Jesus Cristo sempre tenha glorificado o Pai, ele ainda assim era a figura principal conforme o plano divino. Contudo, o Espírito Santo trabalhou de forma silenciosa, pois o ministério miraculoso de Cristo começou depois que ele foi batizado e cheio do Espírito Santo. João Batista disse a respeito de Cristo: "E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus." João capítulo 1, versículos 33 e 34. Após o ministério de Cristo completasse, ele ressuscitou e ascendeu ao Pai. Então, Cristo deu ao Espírito Santo a sua missão, que se refere tanto ao mundo quanto à Igreja. Desde o dia de Pentecostes, o Espírito Santo tem estado conosco por quase 2000 anos. Sua presença é sentida no mundo, na Igreja e em cada cristão. Nesta era da Igreja, Deus, o Pai, Deus, o Filho, escolheram trabalhar através do Espírito Santo. Isso não significa que eu queira redefinir a Trindade de forma extremamente distinta. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus. Contudo, Deus se manifesta em três pessoas. O que eu estou procurando frisar aqui é que esta era é aquela em que o Espírito Santo está no primeiro plano em sua obra na Terra. Se, como cristãos, desejarmos trabalhar na obra de Deus, então esse desejo só pode ser colocado em nós pelo próprio Espírito Santo. Contudo, sendo o Espírito Santo uma pessoa divina, precisamos aprender a desenvolver um relacionamento pessoal com ele. Não podemos simplesmente depender apenas de nosso conhecimento teológico de Deus. Precisamos aprender a conhecê-lo. Conforme crescemos em nossa própria percepção do Espírito Santo, nos tornamos capazes de desenvolver comunhão, que se chama koinonia. E essa comunhão tem que ser com ele, o Espírito Santo. Para compreendermos melhor a pessoa com quem desejamos ter este relacionamento, precisamos conhecer alguma coisa dela. Sem aprendermos sobre o Espírito Santo,
jamais seremos capazes de aprender sobre a quarta dimensão, pois é o próprio Espírito Santo que nos leva a uma vida tetradimensional. E você pode estar se perguntando, como é o Espírito Santo? Uma vez que temos um registro bastante claro de Deus, o Pai, compartilhando seus pensamentos com os profetas, sacerdotes e reis no Antigo Testamento, e como somos capazes de nos relacionarmos com a figura de um Pai terreno, podemos ter uma ideia geral de como o Pai realmente é. Jesus também revelou o Pai em sua vida e em seus ensinamentos. O Espírito Santo veio para revelar Cristo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. João capítulo 16, versículos 14. Portanto, segundo as Escrituras, o trabalho do Espírito Santo em relação a Cristo consiste em iluminar tanto os seus ensinamentos quanto a própria personalidade do Filho. Contudo, a personalidade do próprio Espírito Santo não é clara nem consistentemente declarada em nenhum dos testamentos. Conseguimos enxergar principalmente sua obra, mas por causa de sua função como glorificador do Filho, ele acaba não sendo evidenciado. Uma vez que o Espírito Santo nunca toma forma física no registro bíblico, nós não somos capazes de descrever sua aparência. Só conseguimos conhecê-lo em termos de suas características em nossas almas e espíritos. O único indício de uma característica física é encontrada nas Escrituras quando o Espírito Santo desce sobre Jesus na forma de uma pomba. A razão de escolher uma pomba como símbolo de sua presença é devido à natureza dócil e mansa da pomba. Podemos compreender também a sua sensibilidade quando percebemos que o único pecado imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo. Paulo faz referência para a natureza do Espírito Santo quando escreve aos Efésios: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção." Efésios capítulo 4 e o versículo 30. Uma vez que o Espírito Santo está vivendo a vida de Cristo dentro de cada cristão, ele se associa não somente à nossa fé, mas também aos nossos atos. Então, Paulo continua seu pensamento descrevendo as ações que entristecem o Espírito Santo. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Efésios capítulo 4 e versículo 31. No versículo 32, Paulo descreve os atos que são característicos da natureza do Espírito Santo e que, portanto, agradam a ele. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Paulo também revela como nós devemos viver em tal obediência de forma a não apagar o Espírito Santo. É interessante observar que a fonte do poder dinâmico de Deus, que tem o poder para criar terra e mover montanhas, pode ser limitada pela desobediência do cristão. O Senhor Jesus Cristo chama o Espírito Santo de Espírito da Verdade. Sabemos, portanto, que o Espírito Santo é cheio de verdade e que sua função é guiar-nos a toda a verdade. Essa é uma parte de sua natureza. Ele também é chamado de Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conhecimento e Espírito de juízo. Portanto, somos chamados a um relacionamento pessoal com o Espírito Santo de maneira que possamos receber da sua própria natureza, pois é uma verdade espiritual que nos tornamos parecidos com quem temos comunhão. Há 3 níveis de relacionamento. Existem esses níveis. Jesus nos disse que ele estaria conosco, em nós e sobre nós. Portanto, nós vemos que existem 3 níveis e nós devemos compreender que o Espírito Santo vem até nós nestes 3 níveis diferentes.
Ele está conosco, convicção do pecado, ele está em nós, novo nascimento, e ele está sobre nós, plenitude. Ao experimentarmos o Espírito Santo nestes 3 níveis, podemos ter não só uma amizade pessoal com o Espírito Santo, mas também um aprendizado sobre como trabalhar com ele. Por acaso deveríamos nos contentar apenas com uma experiência impessoal? Não. Uma vez que o Espírito Santo é uma pessoa, ele precisa ser experimentado de forma pessoal. Jesus disse que o Espírito Santo não seria um consolador temporário, mas sim que ele estaria conosco para sempre. Portanto, podemos passar o restante de nossas vidas cristãs com a terceira pessoa da Trindade, sendo transformados para a imagem de Cristo. A Bíblia Viva diz: nós, os cristãos, entretanto, não temos nenhum véu sobre nosso rosto. Podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. Para a medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele. Segundo Coríntios capítulo 3 e o versículo 18. Em dias cheios de teorias e teologias a respeito de Deus e seu amor, as pessoas permanecem em sua frieza, estáticas nos bancos de igrejas, porque aquilo que elas aprendem não tem qualquer elemento experimental. Esse nível experimental vem somente por intermédio da comunhão com o Espírito Santo. E como podemos aprender a ter comunhão e um relacionamento pessoal, íntimo com o Espírito Santo? Há 4 passos que tenho seguido para desenvolver este relacionamento e que tem revolucionado a minha vida e ministério. O primeiro é o desenvolvimento de koinonia, comunhão com o Espírito Santo. O segundo passo é o desenvolvimento da sociedade com o Espírito Santo. O terceiro passo é o transporte no Espírito Santo. E o quarto passo é a unidade do Espírito Santo. Quando nós seguimos esses passos que eu vou explicar e detalhar com mais calma ao longo de nossas preleções e nossos encontros, você vai ter uma vida mais frutífera, uma vida abençoada e uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. O desejo do Espírito Santo de Deus é se manifestar em sua vida. Eu tenho desfrutado esta experiência e tenho entendido que sem o Espírito Santo jamais eu teria o ministério que eu tenho. Sem o Espírito Santo jamais eu conseguiria fazer tantas coisas como eu tenho feito. A minha comunhão com o Espírito Santo tem revolucionado a minha vida, a vida daquelas pessoas que estão ao meu redor, a vida do meu ministério. Tudo eu devo à comunhão com o Espírito Santo de Deus. A minha fé, ela se tornou substancial. E essa é a razão pela qual eu declaro com ousadia que já temos tudo aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. E conforme o tempo passar, meu objetivo vai continuar firme nas promessas de Deus e firmado na minha comunhão com o Espírito Santo de Deus. Ele quer também se comunicar com você, encher você com poder, sabedoria, capacidade, unção, para que você seja uma pessoa muito abençoada em um nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pessoal, deixe-me agradecer a sua companhia. Deus abençoe vocês ricamente. Muita paz, muita luz para vocês. Tem sido muito bom compartilhar essas informações com vocês. Quero agradecer aos amigos colaboradores, ofertantes, dizimistas do canal, que têm abençoado através da chave Pix e através do número da conta. Todos os dias nós oramos por você. Dê uma olhada se você está inscrito no canal, ative o sininho para receber mais notificações, dê o seu like, é muito importante para fortalecer o canal. Deixe o seu testemunho nos comentários, deixe aí um ato de fé. Diga o que Deus tem feito na sua vida. Que Deus abençoe você, diga de onde está nos acompanhando, sucesso na sua caminhada.